Já parou para pensar por que Satanás lutou tão ferozmente pelo corpo de Moisés? Parece uma história de outro mundo e de fato é. Moisés, o grande líder que libertou os israelitas da escravidão, que subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, enfrentou uma disputa após sua morte. Mas não foi uma disputa qualquer, foi um embate celestial, e Satanás tinha um plano obscuro por trás de sua insistência. Deus havia ocultado o corpo de Moisés, e Satanás, em sua natureza rebelde, buscava revirar esse segredo divino. Mas por quê? O que ele ganharia com isso? Vamos explorar esse mistério nas Escrituras e descobrir as razões ocultas por trás dessa batalha que ecoa pelos reinos espirituais até hoje. Moisés não era um homem comum. Ele foi o instrumento de Deus para realizar milagres diante de Faraó, abrir o Mar Vermelho, guiar o povo pelo deserto e trazer a lei diretamente do Criador. Mas mesmo um servo tão fiel cometeu erros. No final de sua jornada, Moisés desobedeceu a Deus. Ao invés de falar à rocha, como Deus ordenou, ele, em sua frustração, bateu nela. Um ato de desobediência que custou caro. Moisés foi proibido de entrar na Terra Prometida. Pense nisso. Depois de décadas de liderança, de fé e de luta pelo povo, Moisés teve que assistir à sua maior vitória à distância. Mas o que aconteceu depois da morte de Moisés é ainda mais intrigante. O livro de Deuteronômio nos conta que o Senhor mesmo enterrou Moisés, e ninguém até hoje sabe onde está o seu túmulo. Deus tomou para si a responsabilidade de ocultar o corpo daquele que tanto o serviu. O que muitos não sabem é que nesse momento começou uma batalha invisível nos céus. O livro de Judas, no versículo 9, nos revela um confronto direto entre o arcanjo Miguel e Satanás. Uma luta feroz pelo corpo de Moisés. Satanás tinha suas razões e elas não eram triviais. Alguns estudiosos acreditam que ele queria usar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria. Afinal, os israelitas já haviam demonstrado sua fraqueza para o culto de ídolos, como o bezerro de ouro. Imagine o poder que o corpo de Moisés, um líder tão reverenciado, poderia exercer sobre o povo, desviando-os da verdadeira adoração a Deus. Satanás, o grande enganador, sabia que poderia facilmente corromper o povo se eles encontrassem o corpo de seu líder e começassem a venerá-lo. Mas essa não era a única razão. Satanás, o acusador, poderia muito bem querer usar as falhas de Moisés contra ele. Lembre-se de que Moisés, em sua ira, matou um egípcio, desobedeceu a Deus ao bater na rocha e quebrou as tábuas da lei. Embora perdoado por Deus, Satanás poderia querer expor essas falhas, acusando Moisés no tribunal celestial e tentando impedir que ele fosse honrado por Deus. É assim que o inimigo opera, sempre tentando lançar dúvidas, condenações e acusações sobre os servos de Deus. No entanto, o arcanjo Miguel, sabendo da justiça e do poder de Deus, não entrou em discussão direta com Satanás. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Miguel não usou sua própria autoridade, mas a autoridade de Deus para silenciar o inimigo. Essa é uma lição para nós. Muitas vezes, enfrentamos as mentiras e acusações de Satanás, mas a nossa força não está em nós mesmos, e sim em Deus. Quando confiamos nele, quando nos apoiamos em sua palavra e em sua autoridade, podemos vencer qualquer ataque do inimigo. Outro ponto importante é que Satanás pode ter tentado impedir a ressurreição ou transfiguração de Moisés. Sabemos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 17, que Moisés aparece ao lado de Elias durante a transfiguração de Jesus. Isso significa que Moisés foi de alguma forma elevado ao céu. Satanás, em sua astúcia, poderia estar tentando evitar esse momento, segurando o corpo de Moisés e impedindo seu retorno aos reinos celestiais. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, frustrou os planos do inimigo. Moisés não foi apenas um servo fiel, mas um amigo de Deus. E essa amizade foi selada com um ato divino. O próprio Deus enterrou Moisés, e o corpo foi escondido de todos, inclusive de Satanás.
Isso nos mostra que, por mais que o inimigo tente interferir nos planos de Deus, ele nunca terá a vitória final. 05:20. Mas o que podemos aprender com essa batalha espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás? A primeira lição é clara: a verdadeira adoração pertence somente a Deus. O inimigo sempre tentará desviar nossa atenção, seja com ídolos, com coisas materiais ou até mesmo com figuras de liderança. Moisés era um grande líder, mas não era para ser adorado. Se Satanás tivesse conseguido o corpo de Moisés, ele poderia ter manipulado o povo de Israel a venerar o corpo e esquecer o Deus vivo que Moisés tanto serviu. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes permitimos que pessoas ou coisas tomem o lugar de Deus em nossos corações. A idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem. Ela pode ser qualquer coisa que colocamos acima de nossa devoção a Deus. A segunda lição é sobre o poder da graça de Deus. Moisés, como qualquer outro ser humano, cometeu erros. Ele falhou, desobedeceu a Deus e pagou o preço por isso, não entrando na terra prometida. Mas mesmo em seus erros, Deus permaneceu fiel a ele. A batalha pelo corpo de Moisés nos lembra que, apesar de nossas falhas, a graça de Deus é maior. Deus perdoou Moisés, não por ele ser perfeito, mas porque o coração de Moisés era fiel. Isso nos lembra que, por mais que Satanás tente nos acusar por nossos erros, o sangue de Jesus nos cobre. Não somos definidos pelos nossos fracassos, mas pela redenção que encontramos em Cristo. A terceira lição, e talvez a mais importante, é sobre a soberania de Deus. No final, Deus sempre tem a última palavra. Satanás pode tentar interferir, acusar, destruir, mas ele nunca conseguirá frustrar os planos de Deus. Assim como Deus protegeu o corpo de Moisés, ele também nos protege em nossas lutas diárias. O inimigo pode nos atacar, tentar nos desviar, mas quando estamos sob a proteção de Deus, não há poder que possa nos derrotar. A humildade do arcanjo Miguel também nos ensina algo profundo. Mesmo sendo um ser poderoso, Miguel não usou sua própria força para confrontar Satanás. Ele não confiou em sua posição como arcanjo, mas confiou no nome de Deus. Confie no Senhor, porque a vitória é dele.